Muito bem. Histórias. Quantas histórias cada um de nós tem para contar aqui? Quantas dessas histórias se transformaram em negócios, em ideias que se transformaram em serviços, em produtos que hoje vocês oferecem para o mercado? E é sobre histórias e um pouco mais sobre ideias que é o nosso próximo insight. As ideias podem, sim, tornar o mundo melhor. Agora vamos receber Paulo Silvestre. Boa tarde. Cadê a apresentação? Aham. Boa tarde, pessoal. Bom, fiquei muito feliz quando recebi esse convite, porque ele faz parte do meu propósito. Está muito em moda falar essa história de propósito, né? Mas vocês vão entender que, daqui a pouco, o propósito é uma coisa muito poderosa, que, inclusive, é fundamental para você cuidar do seu negócio. A gente está aqui, afinal de contas, em um evento de empreendedorismo, né? Assim como o Mark e o Murilo, eu também sou jornalista. Verdade que eu também fiz faculdade de engenharia, que é um negócio meio esquisito, né? E um amigo meu até ele fala que, como tem esse lado jornalista e o lado engenheiro, eu sou, na verdade, um jornaleiro. Mas o fato é que eu sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Eu estou online desde 1987. Trabalho com comunicação digital desde 1995, quando, aliás, eu ajudei a colocar a Folha de São Paulo na internet. Aliás, essa tela aí é a primeira tela da Folha na internet, que foi em 9 de julho de 1995. Tá? Mas eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. Aliás, esse é um dos motivos de eu ter sido engenheiro. Tá? E aí aconteceu que, em dezembro do ano passado, eu fui classificado como Top Voice, junto com os outros 14 colegas, né? E isso foi uma coisa que provocou várias mudanças na minha vida. E desde então, eu ouço duas perguntas recorrentemente. O que eu ganho com isso? Ou, uma que tem muito mais gente interessada, como que eu posso me tornar um? Na verdade, essas perguntas elas estão erradas. Não é isso que você tem que perguntar. Você quer ser um top voice? Está errada essa pergunta. O que você precisa perguntar, na verdade, é o que você pode construir com isso? Que muda completamente de perspectiva. Nosso amigo Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele falou em determinado momento o seguinte: lucro não é a explicação, causa ou razão de comportamento de negócios e decisões de negócios, mas o teste da sua validade. Evidentemente que ele não estava dizendo que as empresas não têm que ter lucro, muito pelo contrário, as empresas têm que ter lucro. Certo? Mas o Drucker, com essas ideias avançadinhas dele, não? Sabe quando ele falou isso pela primeira vez? 70 anos atrás. E até hoje, as pessoas elas vão fazer o seu negócio, iniciar a sua carreira, porque aqui ele está falando de empresas, tá? Mas isso se aplica a cada carreira de nós individualmente. E a primeira coisa que as pessoas pensam na empresa é: como que eu vou lucrar? E essa é uma visão torta do negócio. Veja o que o Drucker disse. O lucro, ele não é a causa, o lucro, ele é o resultado. Você precisa fazer, como empresa, como profissional, você precisa criar alguma coisa para a sociedade. Se você fizer bem esse trabalho, o lucro ele vai acontecer. Para ficar também aqui num outro guru agora da administração, nosso amigo Philip Kotler, ele disse outra coisa muito interessante, um pouco mais recente, ele falou isso há 17 anos atrás. É muito mais eficiente oferecer algo para o cliente vir até você. Ele disse, inclusive, na época, que aquela história dos 4 Ps, para quem é de marketing, aquela coisa que é preço, promoção, prazo e produto, essas 4 variáveis que você consegue controlar, e dessa maneira você posiciona qualquer produto, qualquer serviço no mercado, que, diga-se de passagem, foi ele que inventou. Ele falou: puxa vida, esse negócio ele está começando a ficar mais difícil, não? Porque todo mundo fica manipulando essas variáveis, e, na verdade, o que hoje a gente vê as pessoas manipulando mais é o preço, cada vez menor, e a promoção, cada vez maior.
No final das contas, você está emagrecendo a sua margem, né? O que é péssimo. A gente está falando de lucro, né? Então, o Kotler falou, para de fazer isso, para de querer empurrar as coisas goela abaixo das pessoas e começa a produzir alguma coisa para que as pessoas queiram vir espontaneamente até você. Por que eu estou falando essas coisas do Drucker e do Kotler, né? Porque hoje, em tempos de redes sociais, em que todo mundo carrega um computador super poderoso e conectado o tempo inteiro na internet, no seu bolso, a gente está o tempo inteiro sendo observado. Mais do que isso, a gente está sendo o tempo inteiro avaliado, o que causa uma certa apreensão, de certa forma, não? Mas isso, longe de ser um problema, isso daí é uma oportunidade. E daí, com base no que o Kotler e do que o Drucker falou, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Perguntem-se a vocês mesmos o seguinte: qual é o propósito de vocês? E propósito não são só aquelas palavras bonitinhas para você colocar num quadro na recepção da empresa. Tá? Propósito é aquilo que você de verdade acredita e que você faz todos os dias da sua vida. É aquilo que norteia o que você é. Qual é o seu propósito? Você tem um propósito? Porque se você não tiver, eu sou professor, desculpa, lição de casa, tá? Saiam daqui e comecem a pensar sobre isso. Você tem que ter um propósito, e de novo, não é só para ter o quadrinho na recepção. Você tem que ter o propósito, porque isso daí vai ajudar você a atingir o seu sucesso. E a outra pergunta que eu faço é: qual é o seu público? E o público é o seguinte: não é o cara que é o seu cliente necessariamente. Talvez esse cara nunca seja o seu cliente. Mas esse cara vai te ajudar demais a atingir o sucesso. E você conhecer o seu público não é saber o nome da pessoa. É você saber como que essa pessoa é, como que ela fala, onde que ela está, o que ela gosta, quais são as dores dessa pessoa, as necessidades dela, e o que você pode fazer para ajudar essa pessoa, alinhado com o seu propósito. Por isso, a primeira coisa que você tem que pensar quando você está falando em gerar lucro é saber qual é o seu propósito e o seu público e o que você vai fazer dessa maneira para ajudar essas pessoas. Tá? O meu propósito é esse que está aí na tela. Compartilhar conhecimento e, dessa forma, contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e harmônica. Longe de ser uma coisa até um pouco arrogante, você fala, quem é esse cara, né? Para melhorar a sociedade. Não sou político, não sou mega empresário, mas, assim, pelo menos com quem estiver à minha volta, assistindo a minha aula, ou vendo aqui uma palestra, ou lendo um texto, eu de verdade espero poder ajudar a vida dessa pessoa, ainda que pontualmente. E quem é essa pessoa? Quem é o meu público? Executivo, empreendedor e a comunidade acadêmica. Ah, quer dizer que só essas pessoas que leem os meus textos, só essas pessoas com que eu falo? Não, claro que não. Esse é o meu público, aquele pessoal para quem eu me foco. Outras pessoas também leem, e ótimo, espero poder ajudar essas pessoas também. Mas, assim, eu me posiciono para tentar, a princípio, ajudar esse grupo, porque assim eu consigo me focar, que é outra coisa muito importante. Por conta disso, em 2009 eu criei um blog. Bom, eu sou jornalista desde 93, né? Mas em 2009 eu vivi uma situação que, pela primeira vez na minha vida profissional, eu trabalhava em uma empresa como executivo em que eu não publicava nada. Porque, enfim, não era meu trabalho, não. E aquilo começou a me dar uma gastura, né? Falei, nossa, não, preciso publicar. Como assim eu não consigo publicar alguma coisa? E aí eu criei um blog pelo simples prazer de publicar o que está alinhado com o meu propósito, aliás. Eu não queria ficar famoso naquele momento, não queria ficar rico com a publicação, mas eu precisava publicar, porque dessa maneira eu seria fiel ao meu propósito. E comecei a publicar, enfim, aquele blog era um hobby. Algumas pessoas liam, algumas pessoas comentavam, tal, e eu continuei publicando. E foi indo assim até que, em julho de 2015, o LinkedIn lançou o Pulse, que já foi falado aqui pelo Mark. E eu, como sou um publicador compulsivo, assim como o Murilo, eu vejo o negócio e falo, não, tem que publicar. E aí eu comecei, na verdade, simplesmente reproduzir os meus artigos
ali no Pulse. Não eram artigos exclusivos, eram os mesmos artigos do blog. E aconteceu um negócio incrível. Eu sou jornalista desde 93, mas quando eu comecei a publicar no LinkedIn, eu tive uma sensação que eu nunca tinha sentido. Um monte de gente começou a me seguir. É meio assim, para quem é psicótico, esse negócio é meio perigoso, né? Mas assim, porque, enfim, eu já passei por algumas das principais redações do Brasil, passei pela Folha, pelo Estadão, pela Exame, e era muito bom. Fiz coisas incríveis nesses lugares, tá? Mas quando você é jornalista de um veículo importante, na verdade, alguém te recebe, ele está recebendo o veículo. Não está recebendo necessariamente o jornalista. Tá? No LinkedIn, era eu que estava lá. Eu era o veículo. Né? E eu comecei a sentir essa coisa interessante de que as pessoas começaram a aparecer, e essas pessoas elas não eram necessariamente segmentadas. Né? Quando você escreve na Exame, quem está te lendo são pessoas de negócios, a princípio. Eu comecei a receber pessoas dos lugares, das origens, enfim, dos objetivos mais distintos possíveis. E essas pessoas começaram a interagir comigo. Né? Começaram a perguntar coisas, das mais diversas também. E eu comecei a responder todo mundo. E aí mais e mais pessoas começaram a aparecer ali. E eu estava achando aquilo ótimo, porque aquilo estava alinhado com o meu propósito. Né? E aí, depois de 10 meses publicando, eu comecei a publicar em julho de 2015, depois de 10 meses publicando, eu tinha 10 mil seguidores, e eu falei, de onde que vieram essas pessoas? 10 mil pessoas estão me seguindo? Que negócio é esse? E eu sempre respondendo todo mundo. Não? E sim, perguntas de tudo. A maioria das perguntas são relacionadas às coisas que eu escrevia, que são justamente essa questão de cultura digital, de marketing, de comunicação digital. Mas tinham pessoas que escreviam sobre outras coisas. Tinha assim, pessoas que, inclusive, faziam muitos pedidos, um pedido de emprego comum. Né? Se eu fosse atender todos os... Apagou a tela aqui, mas tudo bem. Ainda bem que aqui está passando ainda. Se eu fosse contratar todas as pessoas que me pedissem emprego, eu ia ser, eu acho que, um dos maiores empregadores de São Paulo. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas, mesmo não podendo contratar alguém, eu ajudo essa pessoa da melhor maneira possível. Nem que seja olhando o perfil dela e falando, puxa vida, você já pensou em dar uma olhada no site do Sebrae? Eu acho que eles têm alguma coisa que pode te interessar. Já entrou na empresa tal? Eu acho que ela tem o seu perfil. Às vezes, o simples fato de falar isso faz uma diferença enorme para uma pessoa que, muitas vezes, está em desespero. Não? O cara está desempregado há muitos meses, não sabe o que fazer. E tem outras coisas estranhas também, né? As pessoas me chamam e começam a falar da sua vida, dos seus problemas pessoais. Assim, a pessoa é o primeiro contato com ela e ela já está, enfim, tudo bem. Eu respondo tudo, tá? Respondo até essas pessoas. E aí, enfim, esses grupos, depois de 10 meses eu tinha esses 10 mil seguidores e o negócio começou a aumentar. E aí, hoje eu tenho 440 mil seguidores. As pessoas perguntam, quanto que você pagou para ter 440 mil seguidores? Eu respondo, 0. Nunca paguei nada para essas pessoas, para o LinkedIn, ou para... Nunca fiz um impulsionamento de AdWords, nada disso, tá? Isso daí é totalmente orgânico, ouvindo as pessoas. Claro, eu acredito que o que eu publico lá deve ter algum valor, porque as pessoas leem e comentam. Mas eu sempre digo que eu tenho certeza absoluta que tem gente que escreve mais e melhor do que eu no LinkedIn. Por que isso acontece comigo, então? Porque, ao contrário da maioria esmagadora das pessoas, inclusive aquelas pessoas que são loucas de vontade de ser top voice, eu ouço as pessoas. Gente, não custa tanto assim, sabe? Quanto tempo você fala, nossa, esse cara não sai do LinkedIn, né? Fica o dia inteiro, não faz mais nada da vida. Claro que não, né? Eu não ganho nada do LinkedIn, não sou pago nem pelos seguidores e muito menos pelo LinkedIn. Né? Mesmo assim, eu gasto de 1 a 2 horas por dia na plataforma, interagindo com as pessoas. Isso faz parte do meu trabalho. Por conta disso, eu estou aqui hoje podendo compartilhar com vocês. Onde que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro porque eu sou palestrante, sou professor, sou consultor.
E isso daí me ajuda também, claro que ajuda. Como não? É uma exposição e tanto, né? Então veja só que coisa interessante, né? O fato de você demonstrar uma empatia verdadeira, veja em caixa alta, tá? Porque esse é o grande pulo do gato e é a coisa mais difícil do mundo para muita gente fazer. O fato de você conseguir demonstrar uma empatia verdadeira é aquilo que põe essas perguntas no lugar errado. Não são essas perguntas. Você precisa, de verdade, ser fiel ao seu propósito e ao seu público. Porque quando você faz isso, você constrói a sua reputação. E aí, a sua reputação é que vai fazer o resto para você. Você não precisa ficar preocupar em buscar o lucro. Se você construiu a sua reputação, se você tem o seu propósito definido, você é fiel ao seu propósito e ao seu público, a coisa virá para você. Isso vai acontecer. Tá? De verdade, qualquer que seja o seu negócio, qualquer que seja a sua formação, é dessa maneira, no final das contas, que você se diferencia. Porque lá, como disse o Kotler, não? Se você ficar pensando nos 4 Ps, e você quiser se diferenciar só disso daí, você vai gastar cada vez mais dinheiro com promoção, e vai diminuir cada vez mais o valor do seu serviço. E aí, a sua margem vai diminuir. O seu lucro, que é aquele negócio que o Drucker disse, vai ser corroído. Para de pensar no lucro e começa a pensar nas pessoas que você pode ajudar. Essa é a minha mensagem, eu espero que tenha contribuído com vocês. Aqui tem alguns contatos, tá? Quem quiser mandar uma pergunta, fique absolutamente à vontade. É o meu propósito. Vou responder, certo? E, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa tarde de domingo com vocês. Foi um prazer. Obrigado.